Capelli, ele deixou, ele frisou várias vezes que o importante não são nomes, é importante a estrutura que tem que ficar nesse GSI durante o governo. Mas ele deixou algumas coisas claras. Primeiro, ele passou um recado, você falou que significava isso, é um recado. Você tem setores da esquerda, você tem setores do próprio Partido dos Trabalhadores e da base do governo que vem defendendo uma desmilitarização, que vem defendendo que o GSI ou seja extinto e suas funções sejam destinadas a outros órgãos. Vamos lembrar que algumas funções já foram destinadas. A questão da segurança pessoal do presidente está eminentemente com a Polícia Federal. A ABIN também foi deslocada. Então, tem muita gente que defende que as funções fiquem com o civil, seja desmembrado, ou que o órgão fique na mão de um civil e não de um militar. Então, existe uma pressão muito grande sobre isso. Só que aí ele já mandou recado, ele disse que não vê a necessidade de desmilitarizar, que sempre teve generais, sempre teve militares no órgão, trabalhando no órgão e à frente do órgão, e isso não teve problema algum, né? E também é um aceno para as próprias Forças Armadas. As Forças Armadas querem manter um pezinho no Palácio do Planalto, né? E aí e o GSI, de certa forma, é assim, né? Sempre comandado por um general, normalmente um general de 4 estrelas, no caso do Gonçalves Dias foram de 3 estrelas. E aí ele coloca, quando a gente, ou seja, ele fala assim, ó, ou seja, não tem problema nenhum, não precisa desmilitarizar, a questão é saber que funções vai ser tocado, ou seja, é um aceno também às Forças Armadas e um aceno negativo para quem defende um GSI civil. Por final, ele, quando a gente pergunta do nome do general Amaro, que foi GSI na época da Dilma, que foi comandante militar do Sudeste, que é próximo do Tomás Paiva, comandante do Exército, né? Ele fala, olha, ele não fala muito, mas ele diz que é um bom nome, né? A gente tem conversado com pessoas em Brasília que dizem que o Lula tá analisando essa possibilidade de ser o Amaro que vai suceder, que é uma sinalização, é claro, positiva para o próprio Tomás Paiva, dada a relação do comandante do Exército com esse candidato a chefe do GSI. Tinham que sair os militares, Sakamoto, porque antes até de eu passar para a Ju, porque eu queria muito a tua opinião sobre isso também, porque a gente ouve falar, não, mas precisa tirar os militares de lá. Você acha que é um erro, de repente, não desmilitarizar? Ou é um pouco do que diz Capelli, não dá para fazer essa comparação, né? Essa falsa, como é que ele falou? Disputa entre civis e militares. Eu particularmente acredito que o grande problema, Fabiola, na verdade, é saber qual que é o desenho do órgão, no final das contas, né? Porque há pessoas que defendem que fique sobre os militares, mas que a parte de inteligência da ABIN volte para dentro do GSI. Em vários lugares do mundo, o serviço de inteligência do país, ele não é militar, ele fica na mão de civis, como os próprios Estados Unidos, entre outros tantos países. Eu defendo que a área de inteligência do governo fique na mão de civis. É claro, mas não tem área de inteligência que fique nas mãos dos militares? Claro, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Defesa, cada órgão desse tem seu serviço de inteligência e esse serviço de inteligência do país tem que negociar e articular com os demais. Aliás, se tivesse sido feito isso decentemente, não teríamos tido o 8 de janeiro como tivemos, porque bastava dar um Google para saber que haviam caravanas vindo para Brasília para fazer o que aconteceu. Então, eu acredito que pelo menos a inteligência, a parte de inteligência do governo tenha que permanecer na mão de civis. Aí os outros desenhos eu acho que é mais factível, inclusive, ficar com militares. Isso aí eu não vejo problema nenhum se for um militar de confiança do presidente da República. Mas a inteligência eu deixaria na mão de civis, dada a necessidade. Nós não somos um país em guerra, né? E essa necessidade de encarar as coisas pela ótica, uma ótica diferente, é fundamental que fique na mão de civis.